Quando uma empresa brasileira instala uma operação industrial no Paraguai, uma pergunta sempre aparece aqui com frequência: para quem essa indústria vai vender? A resposta, em muitos casos, está do outro lado da fronteira. O Brasil continua sendo o principal destino das exportações da indústria de maquila no Paraguai. E os números ajudam a entender por que a integração entre os dois países está crescendo tanto nos últimos anos. Somente no primeiro semestre de 2026, as empresas que operam pelo regime de maquila exportaram aproximadamente 717 milhões de dólares. Isso representa um crescimento de 25% em relação ao mesmo período no ano anterior. E o dado mais interessante é o destino dessas mercadorias. 62% de tudo que foi exportado pelas indústrias maquiladoras no Paraguai teve como destino o mercado brasileiro. Ou seja, praticamente 2 de cada 3 dólares exportados pelo regime foram diretamente direcionados ao mercado brasileiro. E aqui existe uma mudança muito importante da relação entre o Brasil e o Paraguai. Durante muito tempo, quando se falava em comércio entre os dois países, muita gente pensava apenas no brasileiro atravessando para fazer compras de produtos importados em Cidade do Leste. Hoje existe uma relação muito mais sofisticada. Estamos falando de fábricas produzindo componentes, peças, roupas, alimentos, produtos químicos e outros bens destinados à cadeia produtiva e ao mercado consumidor brasileiro. Vamos pegar aqui o exemplo de autopeças. No primeiro semestre de 2026, elas representaram aproximadamente 32% das exportações da maquila. Depois aparecem setores como confecções e têxteis, alimentos, bebidas, produtos químicos, alumínios e diversos outros produtos industriais. Isso mostra que o Paraguai está aumentando a sua participação em atividades com transformação industrial e valor agregado. Então a gente já conseguiu entender que o Paraguai e o Brasil podem funcionar juntos e talvez esse seja o ponto mais importante para o empresário brasileiro. Uma operação no Paraguai não precisa substituir a empresa brasileira. Ela pode complementar a operação já existente. Imagine uma empresa que mantém no Brasil a sua área comercial, seu centro de distribuição, estoque e relacionamento com os clientes, mas transfere determinada etapa produtiva para o Paraguai. A fábrica paraguaia produz e abastece a operação brasileira. Nesse cenário, o Brasil e o Paraguai deixam de competir entre si e passam a funcionar dentro da mesma cadeia produtiva. Mas por que o Brasil é tão importante? Existem alguns motivos claros. Primeiro, o tamanho do mercado brasileiro. Segundo, a proximidade geográfica. Terceiro, a integração logística entre os dois países. E o quarto, o próprio Mercosul. Quando a mercadoria produzida no Paraguai cumpre com as regras de origem aplicáveis, ela pode obter o certificado de origem Mercosul e acessar o mercado brasileiro através da preferência tarifária. Ou seja, em determinadas operações isso pode representar inclusive imposto de importação reduzido a zero. Essa integração ela não aparece apenas nas estatísticas da maquila. No primeiro quadrimestre de 2026, o comércio entre Brasil e o Paraguai cresceu cerca de 9%. O Brasil continua sendo o principal parceiro comercial do Paraguai e também possui uma participação muito relevante nos investimentos estrangeiros realizados no país. Ou seja, as empresas brasileiras estão não apenas comprando produtos paraguaios, mas também investindo na estrutura produtiva do próprio Paraguai. Isso cria um movimento bastante interessante. O capital brasileiro ajuda a instalar indústrias no Paraguai. Essas indústrias utilizam mão de obra, energia e estrutura produtiva paraguaia. E uma parcela importante dessa produção retorna ao próprio mercado brasileiro. É uma cadeia produtiva regional. Por isso, olhar apenas para a diferença de impostos entre o Brasil e o Paraguai não é suficiente para entender o que está acontecendo. E o movimento ele continua crescendo e o ritmo continua forte. Até julho de 2026, as exportações de maquila já haviam alcançado aproximadamente 860 milhões de dólares, um crescimento de 28% em relação ao mesmo período anterior. Ao mesmo tempo, as exportações paraguaias de manufaturas de origem industrial chegaram a mais de 1,3 bilhões de dólares nos primeiros 7 meses desse ano,
o Paraguai ele está ampliando a sua participação industrial no mundo. E aqui para o empresário brasileiro, isso abre várias possibilidades. Produção de componentes no Paraguai, montagem industrial, confecção, autopeças, plásticos injetados, alimentos, produtos químicos ou até determinadas etapas específicas de uma cadeia produtiva. Mas a decisão precisa considerar o custo completo da operação, sendo ela produção, logística, tributação, origem Mercosul, importação para o Brasil e estrutura societária entre as empresas. Então, o Brasil continua sendo um mercado extremamente importante para a indústria paraguaia e no caso específico da maquila, os números deixam isso muito claro. No primeiro semestre de 2026, 62% das exportações tiveram o Brasil como destino. Mas talvez a principal conclusão seja outra. Brasil e Paraguai estão formando uma cadeia produtiva cada vez mais integrada e o empresário que conseguir entender como utilizar as vantagens de cada país dentro de uma mesma operação pode encontrar oportunidades muito interessantes. Na Conecta Paraguai, nós analisamos justamente essa integração entre a produção, a tributação, a logística, regimes especiais, certificado de origem e entrada do produto no mercado brasileiro. Se você quer entender se essa estratégia faz sentido para a sua empresa, entre em contato com a nossa equipe e se quer acompanhar essa transformação entre o Brasil e o Paraguai, se inscreva no nosso canal.